con este segundo día de Núcleo 2021 y tenemos ahora una entrevista a un gran artista y un gran amigo, Yata Andersen, y su colega Will Fernández, que nos va a contar un poco sobre su nuevo desarrollo, Elderan. ¿No, Lau? Así es, seguimos y como diríamos desde Brasil, en Bora, viene un gran amigo de la casa, el queridísimo Yata Andersen y su colega Wilson Fernández. Les cuento un poquito quiénes son para que sepan bien a quiénes van a escuchar. Yata actúa en el mercado publicitario con más de 25 años de experiencia, realizando proyectos de concept art para games, cine, dibujos animados 2D y 3D. En 2011 concluye sus estudios de Digital Painting, Dynamic Sketching y Concept Design en la FZD School of Design de Singapur. La escuela de Feng Shui. Es un artista mundialmente reconocido por sus concepts para películas como Star Wars, Revenge of the Sith, Las Tortugas Ninjas y Transformers. Con Feng, Yata perfeccionó la técnica de concepción de personajes y de escenarios, direccionando años de experiencia en el mercado publicitario para el cine de masas. Ha trabajado junto a Alex Dantas desde 2009 en proyectos cinematográficos y de televisión con nombres como Ivette Sangalo y Ronaldinho Gaullo, por mencionar algunos de ellos. Y si no conocen a Wilson Fernández, les cuento un poquito sobre él. Él es Creative Director y Game Designer de Elderan. Ha trabajado por más de 10 años como director de arte con experiencia en game production, agencias y startups. Damos el pie a nuestros entrevistadores de hoy, el docente y coordinador en Image Campus, Roy Magariños, más adelante lo van a ver en una charla, y a nuestro querido y gran docente Pedro Goburu, uno de los referentes de nuestra incubadora, el ICQ. Una plaquita y ya estamos con ellos. Gracias al piso por las cálidas presentaciones. La verdad que es un placer estar hoy acá, una vez más en Núcleo. Me acompaña Yata Andersen y Will Fernández, que nos van a presentar su proyecto, y también me acompaña Pedro Egoburu, ya un amigo y compañero de la industria. Vamos a hablar un poco del mundo independiente, de cómo es llevar un proyecto adelante y llevarlo con éxito. Así que veamos el tráiler para ver de qué se trata. Pedro, ¿hay algo que nos puedas contar de antemano? Por supuesto, gracias Roy. Como bien dijiste, bueno, un proyecto que se está presentando en Steam a la brevedad, y es un RPG, un role-playing game, con algún tipo de inspiración Lovecraftiano, en el autor de Nueva Inglaterra de los años 1930. Y bueno, tenemos aquí a Will y tenemos a Yata, justamente para hacerle preguntas al respecto. Cómo fue el desarrollo del proyecto, la elección de la dirección de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Para aprovechar y aprender también de su experiencia. Yata, Will, ¿qué nos pueden contar de este proyecto? ¿Qué es lo primero que le cuentan a la gente cuando empiezan a desarrollar lo que lograron? Ok. Elderan é um projeto que nasceu aproximadamente há uns 7 anos atrás. Na época eu tinha vontade de recriar a experiência que eu tive quando eu joguei o Castlevania Symphony of the Night. E na época eu notei que não existiam muitos Metroidvanias no mercado, e eu senti essa necessidade de jogar também, e disso nasceu esse interesse em tentar fazer um Metroidvania. E inicialmente foi feito um protótipo, e futuramente eu consegui reunir uma equipe para que a gente conseguisse chegar no que a gente tem do projeto atual. Então, basicamente, Elderan, ele é bastante inspirado em Castlevania, mas nós trouxemos alguns elementos novos
e trouxemos uma mitologia também muito inspirada em Lovecraft. Para mim foi bem legal, porque tudo era novidade. Eu apesar de ter uma base para fazer arte para desenho animado, games até, trabalhar com esse tipo de projeto de pixel art e plataforma foi tudo muito novo. E, por sorte, o Will é um cara que conhece bastante, super talentoso, e, assim, esse início foi bem tranquilo para mim, assim, porque eu estava acompanhado de um cara que foi super paciente, super gentil, e me deu a oportunidade de trabalhar com ele, assim, acreditou no meu trabalho e deu super certo. Muy bien, bueno, 7 años de desarrollo en este proyecto y quisiera saber en qué momento se unieron diferentes personas y cuáles fueron los roles de cada uno de ustedes a lo largo de este tiempo. Então, durante pelo menos os 3 primeiros anos, eu estive desenvolvendo o projeto inteiramente sozinho, até que eu consegui o green light na Steam, e com isso eu percebi que realmente o projeto ele tinha um grande potencial comercial. Então levou mais ou menos um tempo até conseguir juntar a equipe. Hoje nós temos pelo menos umas 5 pessoas trabalhando diretamente no projeto. Eu inicialmente fazia todas as partes, né, tanto a parte de arte, de programação, sonora, mas a minha formação é artística, então para mim é muito mais confortável cuidar da direção artística do projeto e do game design. Então hoje eu ocupo essa função de diretor criativo, mas eu estou presente em todas as etapas do jogo, tanto na direção de arte, como game design, level design, acompanho a parte de desenvolvimento também, direção das músicas, dos efeitos sonoros. Então, basicamente eu passei por todas as áreas da produção. Eu fui contactado pela produtora para ter uma reunião com o Will e eu ia fazer a arte e a direção de arte. E aí, conversando com ele, eu vi assim, o quanto ele sabia, inclusive tecnicamente, e a capacidade dele de dirigir o projeto, né? Então, eu falei, você tem que ser o diretor de arte, na verdade. E aí, olha o que aconteceu, o projeto deu super certo. Eu não sabia nada de pixel art, eu nunca tinha trabalhado com pixel art. O Wilson achou que eu tinha uma qualidade artística para entregar o que ele queria e apostou em mim, assim, olha, eu acho que você pode fazer pixel art, vamos tentar. No começo, eu apanhei um pouco, porque não é fácil. Tem regras, tem leis, né, para trabalhar com pixel art. Eu digo assim, você tem que trabalhar dentro da caixinha, porque é um sistema que você está construindo, como se fosse um Lego, mas que o ideal é que você monte imagens complexas e variáveis. Então, foi um desafio. O Wilson foi muito paciente, foi muito parceiro, e ele me ajudou muito, assim, me ensinou absolutamente tudo que eu sei de pixel art, e até hoje me ensina. E eu tive só que, assim, trabalhar com o que eu já sabia e aprender pixel art, mas deu super certo. Dizem que quando você faz pixel art, você fica viciado, né? Eu não estou viciado ainda, mas quando eu começo, eu realmente não quero mais parar. É fantástico. Bueno, uno de los temas más preguntados en el mundo indie siempre tiene que ver con la inversión, ¿verdad? Con el esfuerzo que lleva monetariamente el juego y también con la metodología o la forma de recolectar ese dinero. En el caso de su proyecto, ¿qué utilizaron? ¿Se consiguieron una inversión ángel? ¿Fue inversión propia? ¿Utilizaron crowdfunding? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Primeiramente, eu fui atrás de parcerias com produtoras locais. Eu cheguei a cogitar o financiamento, mas eu fiz uma pesquisa e percebi que uma quantidade que conseguia alcançar o financiamento necessário não era o suficiente para me animar a prosseguir com a ideia do financiamento coletivo.
Então eu fui atrás de produtoras locais, buscando parceria, apresentei o projeto, uma das produtoras locais se animou bastante, a Mantra, e através dessas produtoras nós fomos buscar um financiamento por meio de programas de incentivo do governo. E em 2018 nós conseguimos esse financiamento, que possibilitou que a gente pudesse finalmente tocar o projeto de uma maneira mais profissional. Foi então que a gente começou a formar uma equipe, né? Porque até então era só eu e o projeto. E com isso eu tive a oportunidade, inclusive, de trazer Yata para o projeto, que era um artista que eu não conhecia pessoalmente, mas eu já acompanhava o trabalho dele, eu admirava. Inclusive, eu já sabia qual era o estilo de arte que eu queria para o jogo a essa época, eu sabia que era pixel art, e eu sabia também que a Yata ainda não tinha trabalhado com pixel art, mas eu pude observar também através do trabalho dele que ele tinha essa capacidade de lidar de reproduzir qualquer arte que fosse, né? Então, é isso, esse financiamento nos deu um aporte para trazer excelentes profissionais, para que pudesse tornar o projeto competitivo com o mercado internacional, por ejemplo. Muy bien, entonces Elderan, como hemos visto en el tráiler, tiene un estilo de arte pixel art, y sabemos que Yata no tenía ese estilo anteriormente y seguramente se tuvo que adaptar. Entonces, Yata, ¿cómo fue ese proceso de adaptación para aplicar un estilo de arte que no era el tuyo, y qué tipo de inspiraciones en otros juegos o en otros tipos de artistas tuviste al momento de encarar esta dirección? Foi maravilhoso. Tem sido uma experiência incrível. Apesar de eu entender mais ou menos como estruturar uma imagem para jogos, cinema, ela tem uma estética, pixel art tem várias particularidades, como, por exemplo, a síntese. Você fazer uma espécie de ilusão de ótica, porque você tem que estar o tempo todo jogando com sínteses visuais. É muito pouco espaço para você dizer muita coisa. Então, é um desafio assim, de abstração visual incrível. E o Wilson também ele tem uma visão clara do estilo que ele quer. Ele quer um pixel art mais moderno, não tão retrô. E eu acredito que ele escolheu o pixel art por várias questões. Umas que eu tenho certeza que são a natureza da qualidade da imagem que o pixel art tem, a abstração também é uma das mais importantes também para esse tipo de jogo. Você consegue chegar rápido em resultados assim bem legais, fazendo muito pouco. Então você trabalha com formatos minúsculos. E eu lembro que quando eu estava fazendo, eu pintava e não conseguia enxergar o que ia acontecer com aqueles quadradinhos, aquele kit que ele montava. Daí ele me mostrava como estava ficando. Ele, olha, limpa mais, faz mais assim, e eu não entendia. E quando eu olhava, ele me mostrava a tela montada, o cenário. Como é que você fez isso? E enfim, os conceitos de tile, os conceitos do kit, né, para você montar um sistema o mais eficiente possível. Pixel art realmente é uma linguagem, é uma linguagem artística muito, muito própria. Diferente de tudo que eu tinha feito, e até agora tem sido assim, fantástico. Eu realmente toda vez eu me impressiono com o que você consegue fazer com pixel art. É legal mencionar, Yata, que nem toda escolha artística é somente estética, né? Uma das escolhas do pixel art é que a gente conseguiria produzir uma arte que tivesse uma qualidade competitiva em tempo hábil. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma arte 2D convencional, hoje em dia você tem resolução 4K. Você pinta elementos de cenário, de repente, numa resolução 4K,
exige muito mais tempo, né? Então, é importante ter escolhas estratégicas também para conseguir, né, efetuar a produção de um game, de repente, com um orçamento mais apertado, com um tempo mais apertado. Sim, sim. Eu tenho... tem sido fácil para mim, de certa forma, porque o Wilson sabe exatamente o que ele quer, e hoje a gente já conseguiu desenvolver um pipeline, a gente já começa a pensar meio que parecido, então está fluindo bem assim, o projeto, estou bem feliz. Dentro del desarrollo indie, y un poco esto lo aprendí de mi experiencia en la industria, participando en jams, muchas veces se comienzan las ideas para prototiparlas rápido en engines como GameMaker o Construct 2, Construct 3. Tengo entendido que ustedes comenzaron con GameMaker, pero que con el correr del tiempo terminaron utilizando Unity 3D. ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué implicó? ¿Tuvieron que hacer todo de nuevo? ¿Cuáles fueron los cambios en el proceso de producción? ¿Cómo fue el vínculo también con el arte para todo esto? ¿Qué nos podés contar, Will? Então, é uma pergunta bem interessante, né? A princípio, eu gostaria de dizer o porquê a escolha do GameMaker inicialmente, né? E depois o porquê do Unity. O GameMaker é uma plataforma extremamente amigável para profissionais que não são necessariamente programadores, que é o meu caso, né? Eu venho do mercado de publicidade, trabalhando como designer gráfico, então o GameMaker me permitiu que eu conseguisse desenvolver jogos inicialmente sem precisar escrever uma única linha de código. Futuramente, obviamente, eu aprendi a linguagem e a última versão que eu fiz no GameMaker já era inteiramente programada. Mas quando a gente escolheu a equipe, definiu o desenvolvedor, a gente chegou a um consenso que seria mais prático desenvolver no Unity, até porque o desenvolvedor já tinha essa bagagem do Unity e porque o Unity tem uma comunidade muito grande, e se caso a gente tivesse algum probleminha durante o desenvolvimento, seria mais fácil a gente conseguir solucionar, justamente por ter uma comunidade muito maior. Então, assim, a princípio eu não sabia quase nada de Unity, tive que aprender durante o processo. Hoje eu já me sinto bastante confortável na plataforma. Mas, assim, a plataforma a mais legal para você trabalhar, necessariamente, acho que é aquela plataforma onde você se sente mais seguro. Então, a gente está desenvolvendo no Unity, mas o jogo poderia ter sido feito no GameMaker, porque existem muitos jogos lançados no GameMaker também. Mas como a gente tinha um time de desenvolvimento que estava mais habituado em Unity, a gente optou pelo Unity. E também outro ponto importante é que na hora de procurar profissionais de desenvolvimento, é muito mais fácil encontrar profissionais que sabem mais do Unity do que, de repente, uma plataforma como o GameMaker, que não é tão difundida quanto o Unity. Então, assim, são escolhas bem estratégicas. A princípio, eu tive um pouquinho de dificuldade, que durou apenas poucos meses, e então, assim, a transição, eu diria que foi suave, assim, não houve muitos problemas. Do ponto de vista de arte, eu não conheço Unity, mas eu tenho certeza de que conhecer a interface até para entender melhor como entregar um arquivo já do ponto de vista tileável, assim, por exemplo, eu já tento pintar no Photoshop e fico testando os tiles se estão se comunicando, mas imaginam que quando vai para a mão de Wilson e ele me devolve o kit, às vezes para fazer um ajuste, uma coisa ou outra, sempre vem montado de uma forma que, com certeza, se eu conhecer a interface do software da Unity, eu ajudaria mais. Então, eu acho que cabe, sim, o artista entender um pouco de Unity para poder ajudar no processo, sim. Eu estou tentando estudar Unity, quem sabe, o más breve posible. Muy bien. Una pregunta que a mí me parece también muy importante hacerles a ambos es cómo determinaron cuáles eran los puntos fundamentales de interés para pitchear, para vender este proyecto, entre comillas, a los financistas o a la gente que fuera a trabajar
en este proyecto? ¿Qué es aquello que ustedes consideran esencial para que sea interesante, competitivo, para que la gente lo compre, para que la gente lo financie? Então, eu diria que talvez o ponto mais importante inicialmente é nicho, é o potencial de alcance do seu projeto. Se uma publisher, por exemplo, ela vai investir no seu jogo, ela é um risco, então ela vai mensurar muito bem esse risco, né? Então, assim, se a sua ideia de jogo não tem bem uma comunidade extensa, fica mais difícil, não é impossível, mas fica mais difícil você conseguir esse financiamento, né? Essa aproximação de uma publisher, porque eles também não querem riscar muito, também, a depender da quantidade também que for financiar o seu projeto. Outro ponto muito importante é que tipo de apelo o seu jogo tem, seja ele visual, seja ele de história, seja ele de gameplay. Muitos desenvolvedores tentam inovar o tempo todo, mas a verdade é que, assim, que essas inovações elas acontecem numa escala muito pequena. Então, não necessariamente você precisa fazer o jogo mais inovador, mas você precisa fazer com que o seu produto ele tenha um acabamento muito bom, ele seja muito bem apresentável. Se ele consegue fazer tudo que ele se propõe de um jeito muito bom, mesmo que não seja algo extremamente inovador, isso consegue ter uma boa penetração com as publishers. Você consegue conversar melhor, expor melhor o seu produto. Então, eu diria que ele precisa estar muito bem apresentável. De preferência, você tem um protótipo muito bem apresentável, mesmo que muito curto, mas tudo que você colocou ali está muito bem resolvido, desde de gameplay, aspectos sonoros e aspectos de arte, né? Então, eu diria que isso, você ter um produto muito bem apresentável é um dos pontos mais importantes, e você, de repente, ter um bom nicho de mercado, né? Um estilo de jogo que ele já está bem estabelecido é muito importante. Eu diria que esses são os pontos mais importantes. Bom, eu poderia dizer da condição de jogador, de quem vai comprar o jogo, né? Eu vivi o boom de alguns consoles Sega e Super Nintendo, e trabalhei em locadora, e assim, eu joguei centenas de títulos, eu ficava lá trabalhando e jogava, então eu desenvolvi um certo olhar para o que eu achava que prometia, que tinha cara de um produto de interessante. E apesar de eu não entender muito de fazer game e de não entender nada de pixel art, por exemplo, e do sistema de trabalhar arte para game, eu tinha uma ideia assim, de como eu poderia contribuir nesse projeto, né? Por exemplo, eu vejo nos jogos, assim, o Wilson me passando uma referência e de pesquisa, olha, a referência é mais ou menos por aqui, isso funciona mais ou menos assim. Eu comecei a perceber onde tinha uma brechazinha ou outra para eu dar um empurrãozinho para que ele tivesse um aspecto visual promissor, que você olha e fala, isso aqui é interessante. E engraçado que Elderend, ele, modéstia à parte, quando você olha, ele atrai você, porque tem uma arte com um aspecto profissional, mas eu sempre falo com isso, que quando você começa a jogar, você esquece a arte, você é imerso na capacidade de entretenimento que ele tem. Então, isso é uma outra coisa assim, que você não consegue perceber se você não jogar, mas o jogo, ele realmente... ele arrebata você e começa eu sempre falava isso, Yata, por incrível que pareça, quando a gente começa a jogar, a gente não enxerga nada, a gente é tomado pela diversão e
e é conduzido pelo level design. E é verdade, assim, eu fiz a arte, mas eu não olho para nada, eu só quero me divertir lá dentro. Então, e isso também é visível, né? É jogo que você, quando vê alguém jogar, você vê que aquela pessoa está se divertindo. Então, eu acho que essa promessa de diversão, essa qualidade visual, a própria trilha sonora, a parte de som, de efeito visual, tudo isso indica que o produto tem potencial de entretenimento, né? Afinal, a gente, não falando como um desenvolvedor, que eu não me considero ainda um cara que... Mas você quer comprar para se divertir. Então, quando você olha, você já tem gatilhos ali que te indicam, esse jogo é divertido, esse jogo eu quero ver. Então, eu diria que essa promessa de entretenimiento es muy importante para un producto. Bueno, la verdad que es increíble lo que lograron. Yo personalmente estoy muy feliz de que estén llegando a ese punto. La verdad que todo lo que tiene que ver con videojuegos en Latinoamérica en general, si nos comparamos al mundo, somos apenas una fracción pequeña. Entonces, cualquier desarrollo que llega a buen puerto, para mí es digno de celebrar. Pero siempre es un camino que hay que recorrer, y en ese camino hay un montón de particularidades y de aprendizajes que uno va teniendo. En su caso, ¿qué le podrían compartir al resto? ¿Qué aprendizaje tuvieron? ¿O cómo nos pueden ayudar al resto que estamos en el mismo camino a llegar al mismo destino al que llegaron ustedes? O melhor conselho que eu posso dar é comece já. Se você tem uma ideia de jogo, não precisa ser um jogo comercial, não precisa ser uma grande ideia, pode ser qualquer coisa. Simplesmente comece. Não fique esperando de repente você ter uma parceria de outro profissional para de repente uma área que você não domina tão bem, ou de repente conseguir uma produtora. Enfim, você precisa tirar a ideia do papel e executar, mesmo que seja sozinho. Você precisa começar. Eu diria que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Simplesmente comece, execute. Eu concordo. Eu acho que é um ciclo iterativo, e é por conta desse começo que você aprende. E game é isso. O que eu poderia acrescentar, eu tenho quase 26 anos no mercado de publicidade, fiz muita coisa, e game, de longe, é a coisa mais interessante de se fazer, porque se não é especial, se não tem paixão, se não tem compromisso, não é um game. Então, esse é o melhor mercado para se estar, com certeza. Só para fechar, eu gostaria de dizer que antes de Elder End, eu desenvolvi outros jogos sozinhos, que não são jogos comerciais. Eu simplesmente tinha a ideia e a vontade de desenvolver, eu fui lá e desenvolvi. Então, tudo isso leva a essa situação que a gente está aqui agora, né? Então, é por isso que eu coloco essa importância no fato de que você precisa tirar a ideia do papel e executar. Porque em algum momento, obviamente, você vai ficar melhor com o tempo, e obviamente você vai estar estudando no processo, mas é importante perder esse medo da execução, ou de repente ficar esperando por outros profissionais e tal. De repente, eu não sei fazer arte, eu vou esperar por um artista. Eu não sei programar, eu vou esperar por um programador. Então, assim, hoje a gente tem o conhecimento disponível, o profissional de games, querendo ou não, ele é multidisciplinar. Então, eu acho muito importante que esse processo de tirar a ideia do papel e de executar, ele aconteça. Então, não importa a ideia, não precisa ser boa. Esse jogo ele não precisa nem sequer ver a luz do dia, mas é importante executar, sair do campo da ideia, do pensamento, e colocar em execução. Então, é só isso, né? Só realmente para que fique claro que nem sempre o primeiro projeto vai ser o projeto que vai engatilhar, né? Você pode, sei lá, de repente fazer 5, 10 jogos, até você finalmente chegar em um jogo, né, que você consiga
essa produção mais profissional. Outra coisa que é importante também, só para acrescentar, eu acho, assim, é bom, por exemplo, quando você pode ir para uma escola, porque lá você tem todos os profissionais estruturados, pipeline, um profissional de desenvolvimento que está atualizado, que vai te passar a tecnologia do momento, não? Porque hoje em dia, a cada 6 meses, tudo já mudou. Então, assim, uma escola é legal por isso. Tem um professor específico para cada questão ali. É um processo estruturado que você se coloca ali e vai mais rápido. Porém, isso te ajuda a começar mais rápido e começar de forma estruturada. Mas, com certeza, fazer o jogo é a melhor escola. Tanto é que a gente está terminando o Elden Ring, graças a Deus, mas a gente está ansioso para fazer o próximo com o que a gente aprendeu em Elden Ring. Então, isso realmente muito forte nesse processo. Você acaba e você já quer fazer outro para não esquecer ou para aprimorar. Eu errei aqui, agora eu acerto. Então, é um ciclo iterativo, é uma característica fantástica nessa indústria. Esa cosa de você estar siempre evoluindo. Bueno, no sé si Roy coincidirá conmigo, me imagino que sí, pero quedamos recontra hipeados por jugar Elden. Entonces, la última pregunta, por lo menos por mi parte, sería: ¿en qué plataformas lo podemos conseguir? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cuáles son sus redes sociales para poder seguirlos y darles likes y hacer que este juego brasileño y latinoamericano también tenga mucha más exposición y sea realmente un éxito que ayude también a hacer crecer más a nuestra región en esta indústria tão linda que é a de videojuegos? O lançamento está programado para o final de maio de 2022. O jogo vai estar disponível na Steam e no Nintendo Switch. Hoje nós já temos a página na Steam, então o pessoal já pode dar o wishlist lá. Nós estamos nas redes sociais também, Twitter, Facebook. Basta procurar Elden Ring lá. E o nosso site é eldenring.com. Mas o mais importante mesmo é a galera colocar o wishlist lá na Steam. Que no final de maio o jogo está sendo lançado. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Espero que les haya servido, que esto sea de utilidad. Yata, Will, ¿algo que les quieran decir? ¿Algún agradecimiento final? ¿Algún mensaje? Você primeiro. Bom, eu queria agradecer a Image Campus por promover esse tipo de evento para toda a comunidade apaixonada por games. Vocês são demais. Tenho grandes amigos aí também, tenho saudade de vocês, não vejo a hora da gente se ver presencialmente. Também sinto saudade de aluna, adoro. Então, obrigado, até. Eu gostaria de agradecer a Image Campus por essa oportunidade, a minha primeira vez aqui, e poder compartilhar o jogo e expandir, né, para a América Latina, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo aí. Eu espero que essa conversa tenha sido bem legal, tenha sido bem útil. Gracias. Bueno, y sin más, volvemos al piso y seguimos con más Núcleo 2021. Gracias.